Prepare-se, porque o que você vai ver agora não é apenas mais uma história bíblica. Hoje, você vai entrar nas páginas mais temidas das Escrituras, aquelas que muitas igrejas evitam comentar, aquelas que até estudiosos discutem com cautela. No vídeo de hoje, você vai descobrir como o Apocalipse realmente começa e por que a primeira profecia revelada ao apóstolo João é considerada uma das mais aterrorizantes de toda a Bíblia. Você vai entender quem são os quatro cavaleiros, qual é o verdadeiro significado dos selos e por que esses acontecimentos formam a linha de partida para o caos final da humanidade. Nada aqui é exagero. Tudo está escrito. Tudo foi visto. E tudo foi registrado para este tempo. E quando você perceber o que realmente significam os primeiros selos, vai entender por que essa profecia é tão temida e por que o início do Apocalipse é muito mais próximo do que parece. Então, fique até o final, porque o último selo revelado neste vídeo muda completamente a forma como você enxerga o que está acontecendo no mundo hoje. Agora, respire fundo, porque o Apocalipse começa a ir aqui. Tópico 1. A abertura do primeiro selo e a chegada do Cavaleiro do Engano. Narração estilo Dark. Tudo começa com um silêncio que não parece natural. Um silêncio que antecede algo impossível de descrever. João observa enquanto o Cordeiro, o único digno de abrir o livro selado, rompe o primeiro selo. No exato instante em que o selo se parte, João ouve uma voz que ecoa como um trovão, poderosa e incontestável, dizendo: Vem! E então surge ele, um cavalo branco, imponente, brilhante, mas com uma presença que não transmite paz. Sobre ele, um cavaleiro com um arco. Não há flechas em suas mãos. Ele não precisa delas. Ele recebe uma coroa e, com ela, autoridade para conquistar. Mas conquistar sem guerra aberta, sem violência aparente. É aqui que está o detalhe mais perturbador. O primeiro cavaleiro não representa um inimigo óbvio. Ele não chega destruindo. Ele chega seduzindo. Ele chega enganando. Ele chega como aquilo que o mundo quer ver, mas não aquilo que o mundo precisa. Este é o cavaleiro do engano. A representação da falsa paz, da falsa esperança, do falso Messias que prepara o terreno para o caos que virá logo depois. Ele não destrói, ele desarma, ele não ameaça, ele tranquiliza. Ele não divide, ele conquista através da ilusão. E João vê que esse é o início de tudo. O Apocalipse não começa com guerra, nem com morte, nem com catástrofes. Ele começa com um engano tão convincente que até aqueles que se consideram firmes estarão vulneráveis. O Cavaleiro Branco abre o caminho para o que está por vir, e quando ele cavalga, o mundo acredita que finalmente encontrou ordem. Mas essa ordem é a maior armadilha de todas. O primeiro selo revela a verdade mais assustadora. O fim não começa com destruição. Ele começa com uma mentira. Tópico 2. Segundo selo: guerras e a perda total da paz mundial. Quando o primeiro selo é rompido, o mundo é seduzido pela ilusão de estabilidade. Mas essa paz artificial dura apenas o tempo necessário para que o segundo selo seja aberto. E quando o cordeiro toca nele, algo muda na atmosfera da visão de João. Desta vez, não há silêncio. Atenção! É como se o próprio universo prendesse a respiração antes do impacto. João ouve novamente uma das criaturas viventes chamar: Vem! E com essa palavra, o cenário se desfaz diante de seus olhos e se transforma em algo muito mais brutal. Surge um cavalo, mas não branco. Agora, a cor é vermelho fogo, vermelho sangue, vermelho de julgamento. O cavaleiro que monta esse animal não vem com promessas. Ele traz uma espada, e não qualquer espada, mas uma grande espada, símbolo de autoridade para destruir aquilo que o primeiro cavaleiro apenas disfarçou. E então João entende. Este cavalo não representa apenas guerra. Ele representa a anulação completa da paz sobre a terra. Este cavaleiro não traz uma guerra específica. Ele traz todas. Ele acende guerras externas, entre nações, e guerras internas, dentro de países, dentro de cidades, dentro de lares.
É como se o mundo inteiro entrasse em ebulição. Onde havia falsa calmaria, agora reina caos. Onde havia acordos frágeis, agora há rupturas. Onde havia alianças, agora há traição. A Terra se torna um campo de batalha em escala global. E João vê isso não como acontecimentos isolados, mas como um movimento sincronizado. Ele vê ódio sendo alimentado. Ele vê populações se voltando umas contra as outras. Ele vê povos sendo manipulados, inflamados por discursos, mentiras, ideologias. Ele vê líderes levantando armas e justificando ações impossíveis de justificar. Mas o mais assustador não é o que acontece do lado de fora. É o que acontece dentro das pessoas. O segundo cavaleiro desperta a violência que estava escondida. Ele remove o que ainda restava de contenção moral e espiritual. Ele transforma corações em armas. E o mundo passa a viver como se não houvesse mais limites, como se todas as regras tivessem sido rasgadas. João vê sangue correndo onde antes havia calmaria. Vê inocentes sendo esmagados entre conflitos que nem entendem. Vê líderes levantando nações contra nações com apenas uma palavra. Vê povos se destruindo por dentro, como se a humanidade tivesse esquecido a própria humanidade. E tudo isso porque o Cavaleiro Vermelho recebeu autoridade para tirar a paz da terra. Não para causar guerras apenas, mas para arrancar a paz em todas as suas formas. A paz política desaparece. A paz entre povos desmorona. A paz nas famílias se quebra. A paz interior se dissolve. Quando o segundo selo se abre, o mundo se transforma em um lugar onde a violência não é apenas comum, é inevitável. E João observa tudo isso sabendo de algo ainda mais perturbador. Este é apenas o segundo selo. Apenas o segundo passo. Apenas o começo do caos. A falsa paz cai. A espada se levanta. E a terra aprende o preço de ter acreditado na mentira do primeiro cavaleiro. O apocalipse avança. A guerra chega. E a paz deixa de existir. Terceiro selo. Fome global e crise econômica severa. Quando o segundo cavaleiro recolhe sua espada ensanguentada, deixando para trás um rastro de caos e destruição, João percebe que a violência não é o ápice, é apenas o início. O cordeiro rompe o terceiro selo, e desta vez o chamado da criatura vivente é mais grave, quase pesaroso, como se soubesse que o que virá a seguir afetará profundamente cada ser humano vivo. Vem. E então, diante dos olhos de João, surge um novo cavalo. Agora, negro como uma noite sem estrelas, sem esperança, sem luz. Sobre ele, um cavaleiro que não carrega armas, não traz espada nem arco, mas sim uma balança. E é aqui que a visão se torna ainda mais perturbadora. O cavaleiro do cavalo preto não representa apenas falta de comida. Ele representa o colapso completo das estruturas que sustentam a vida humana. Não é apenas fome, é controle, é escassez desenhada, é a economia mundial despedaçada diante da incapacidade humana de sobreviver ao caos anterior. João escuta uma voz, vindo de entre os quatro seres viventes, uma voz tão clara que parece ecoar até os dias de hoje. 1 litro de trigo por 1 denário, e 3 litros de cevada por 1 denário. Mas não danifique o azeite e o vinho. Esta simples frase é uma sentença devastadora. 1 denário era o salário de um dia inteiro de trabalho. Ou seja, um trabalhador comum gastará tudo o que tem para comprar apenas o suficiente para sobreviver por um único dia. Não há sobra, não há reserva, não há alívio. É sobrevivência no limite. É desespero em escala global. João vê campos secos, vê colheitas destruídas pela guerra, pelo clima, pela negligência humana e pela mão divina. Vê armazéns vazios, silos abandonados, mercados silenciosos. Vê pessoas vagando em busca de algo que simplesmente não existe mais. Ele observa mães apertando seus filhos famintos, segurando migalhas como se fossem tesouros. Vê famílias trocando seus bens
por um punhado de farinha, vê pessoas brigando por restos e outras morrendo por não encontrar nada. Mas há algo ainda mais perturbador na revelação do terceiro selo. A voz que avisa sobre a fome também diz: não toque no azeite e no vinho. Enquanto o trigo, alimento básico, se torna inacessível, azeite e vinho, produtos considerados mais caros e luxuosos, permanecem intocados. Isso revela uma verdade sombria. A crise não atinge todos igualmente. Os pobres sofrem. Os vulneráveis sofrem. Os que vivem do dia a dia sofrem ainda mais. Mas os ricos, os poderosos, os que controlam os recursos, continuam bem. É uma fome seletiva, uma crise fabricada por mãos humanas, potencializada por juízo divino e sustentada por aqueles que se beneficiam do colapso econômico. João vê o mundo dividido. De um lado, multidões desesperadas. Do outro, poucos protegidos, blindados, preservados, por influência, por riqueza, por acordos obscuros. O Cavaleiro Negro não destrói alimentos. Ele destrói o acesso a eles. Ele controla a balança. Ele dita o preço da vida. Ele transforma o pão em privilégio. E ao ver isso, João compreende que a fome é mais do que a ausência de comida. É resultado da injustiça, da ganância, do acúmulo, da exploração. É um mundo onde a economia deixa de ser sistema de apoio e se torna instrumento de tortura. Quando o Cavaleiro do Cavalo Preto cavalga, a humanidade descobre sua vulnerabilidade. Descobre que sem paz não há produção, que sem produção não há comércio, e que sem comércio não há vida. O terceiro selo revela a agonia silenciosa que acompanha as nações após as guerras, a fome que corrói corpos, a crise que corrói sociedades e o desespero que corrói almas. João percebe que o mundo está sendo preparado, primeiro enganado, depois quebrado, agora enfraquecido. E tudo isso antes mesmo dos julgamentos mais intensos começarem. O Apocalipse não apenas destrói, ele expõe. Ele revela quem realmente governa e quem realmente depende da misericórdia divina para sobreviver. Quarto selo. A morte cavalga. E o inferno vem atrás. Depois da fome, depois do colapso econômico, depois do mundo ser quebrado e ferido, João percebe que ainda não chegou ao ponto mais sombrio. Ele observa e sabe que o próximo selo trará algo que nenhuma geração gostaria de testemunhar. O cordeiro estende a mão. Ele toca o quarto selo. E quando o lacre se rompe, algo muda no ambiente da visão. O ar parece ficar pesado. As cores parecem desaparecer. E a própria luz parece temer o que está prestes a surgir. A voz da quarta criatura vivente ecoa com um lamento profundo. Vem. E então, ele aparece. Um cavalo. Mas não como os outros. Não branco, nem vermelho, nem negro. Este cavalo é pálido. Um tom doentio, quase esverdeado, quase cinzento, quase morto. É a cor que lembra um corpo sem vida. Um corpo que já não pulsa, já não aquece, já não respira. O cavaleiro sobre ele tem um nome, e João o reconhece imediatamente. O cavaleiro se chama Morte. E como se isso não fosse suficiente, João percebe algo ainda mais aterrorizante. Ele não cavalga sozinho. Logo atrás dele, como uma sombra viva, como um abismo em movimento, vem o inferno. O quarto selo não representa apenas um desastre. Ele representa a quebra final da resistência humana. A ruptura completa entre vida e morte. O fim da força física, emocional e espiritual da humanidade. A morte recebe autoridade sobre a quarta parte da Terra, uma proporção gigantesca. Um número que, para João, representava algo impensável. Ele vê multidões sendo engolidas, não por um único tipo de destruição, mas por todas ao mesmo tempo. O Cavaleiro Pálido traz 4 instrumentos de juízo: a espada, a continuação dos conflitos e guerras internas, a fome, intensificada pela crise global no selo anterior, a pestilência, doenças que se espalham sem controle, as feras da terra, natureza fora de equilíbrio,
atacando os sobreviventes enfraquecidos. João vê corpos caindo nas ruas, vê cidades vazias, consumidas pela doença. Vê regiões inteiras onde o ar parece tóxico, onde a morte paira de forma quase visível. Vê pessoas se escondendo, se isolando, tentando escapar de algo que não pode ser evitado. Mas o detalhe mais assustador não é apenas o poder da morte. É o fato de que o inferno vem atrás. É como se a visão mostrasse não apenas a morte física, mas o destino espiritual de grande parte da humanidade. A devastação não é apenas do corpo, mas também da alma. João vê isso e entende. O quarto cavaleiro não vem apenas para tirar vidas, ele vem para recolhê-las. Ele vem para ceifar, para separar, para mostrar ao mundo que a ilusão, a guerra e a fome têm um propósito maior: enfraquecer a humanidade antes do golpe final. A morte cavalga, e o inferno segue, abrindo sua boca como uma fera faminta, recolhendo aquilo que já não tem forças para resistir. João sabe que este é o ponto em que o mundo perde qualquer sensação de controle. Governos caem, sistemas entram em colapso. Não há mais ordem, não há mais normalidade, não há mais humanidade como a conhecíamos. É o ápice da vulnerabilidade humana. É o momento em que a Terra se rende diante do juízo. É o ponto onde a sobrevivência se torna exceção, e não regra. O quarto selo revela que o Apocalipse não se trata apenas de destruição física, mas da revelação final sobre quem realmente tem autoridade sobre a vida e sobre a morte. E João percebe, com pesar e temor, que esse ainda não é o fim. Esse é apenas o fechamento do ciclo dos quatro cavaleiros. O prelúdio para os julgamentos mais profundos, espirituais e intensos que ainda virão. A morte cavalga. O inferno segue. E a humanidade encara o peso do selo que mais expõe sua fragilidade. O quinto selo. O clamor dos mártires e a revelação de que o pior ainda virá. Depois dos quatro cavaleiros devastarem a terra com engano, guerra, fome e morte, João está preparado para testemunhar mais destruição, mais caos, mais juízo sobre a humanidade. Mas quando o cordeiro toca o quinto selo, algo inesperado acontece. O cenário muda. O barulho das guerras desaparece. O cheiro da morte se desfaz. A poeira da terra já não cobre seus olhos. Agora, João não olha para o mundo físico, mas para o mundo espiritual. Ele é levado ao céu, onde uma visão completamente diferente se revela. E ali, diante do trono, João vê algo que faz sua alma tremer. As almas daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus. Eles estão debaixo do altar, um lugar de honra, um lugar de sacrifício, um lugar que aponta diretamente para a fidelidade até o fim. Essas pessoas não morreram por acaso. Não morreram em guerras. Não morreram pelas pragas. Elas morreram por causa da fé, por se recusarem a negar o nome do Senhor, por não se curvarem diante da pressão do mundo, por não se renderem ao engano do primeiro cavaleiro, por não trocarem a fidelidade pela sobrevivência. Essas almas não estão em silêncio. Elas choram, elas clamam, elas suplicam, com uma pergunta que ecoa desde o início da existência humana. Até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Não é um pedido de vingança humana. É um pedido por justiça divina. Eles sofreram injustamente. Foram perseguidos, torturados, humilhados, assassinados com crueldade. E agora clamam por aquilo que Deus prometeu desde o princípio: justiça perfeita. João observa enquanto cada uma dessas almas recebe uma veste branca, símbolo de vitória, pureza, honra e descanso eterno. É como se Deus dissesse: eu vi cada lágrima, eu ouvi cada oração, nada do que vocês passaram foi esquecido. Mas ao mesmo tempo, João ouve algo que o faz estremecer. Descansem ainda por um pouco de tempo, até que se complete o número dos seus irmãos, que também serão mortos como vocês foram. É aqui que o quinto selo se torna ainda mais profundo. O céu anuncia que ainda há mais mártires por vir, que o período de sofrimento ainda não acabou.
que haverá mais perseguição, mais dor, mais sangue sendo derramado por causa da fé verdadeira. O quinto selo revela uma verdade dura. Enquanto os quatro cavaleiros atingem o mundo físico, este selo atinge diretamente o coração espiritual da humanidade. Ele mostra que a fé será testada. Mostra que muitos permanecerão firmes até o último suspiro. Mostra que a perseguição faz parte do processo final. Mostra que a justiça divina virá, mas no tempo determinado por Deus. João entende que o Apocalipse não é apenas catástrofe, não é apenas destruição, não é apenas juízo. É também a revelação do preço da fidelidade. É a exaltação daqueles que permanecem firmes. É o testemunho eterno dos que preferiram perder a vida para ganhar a eternidade. O quinto selo é um grito do céu, um grito que ecoa até hoje. Um aviso para os que creem, um consolo para os que sofrem, e uma revelação de que o plano de Deus está muito acima do que nossos olhos podem enxergar. E então, João percebe uma verdade ainda mais impactante. Se esses selos já são tão sombrios, tão intensos e tão devastadores, o que virá depois será ainda maior. O quinto selo é um pedido por justiça, e os próximos eventos serão a resposta. E assim, diante dos olhos de João, os primeiros 5 selos se abrem como feridas no próprio tecido da realidade. O mundo é enganado, o mundo entra em guerra, o mundo desaba em fome, o mundo é visitado pela morte. E o céu testemunha o clamor dos fiéis que derramaram seu sangue pela verdade. O Apocalipse não é apenas o fim, é a revelação. A revelação do coração humano, a revelação da justiça divina, a revelação de que tudo o que está escrito vai se cumprir. Cada selo aberto é um aviso, cada cavaleiro é um sinal, cada alma debaixo do altar é um testemunho vivo de que, mesmo quando o mundo cai, a fidelidade permanece de pé. João viu tudo isso não para assustar, mas para despertar. Para lembrar que o fim não chega de repente, ele dá sinais, e que aqueles que estiverem atentos, firmes e preparados, não serão tomados pela escuridão. Porque mesmo em meio ao caos dos selos, há esperança. Há um cordeiro no trono, há justiça vindo. A promessa para os fiéis, e esta foi apenas a primeira parte da revelação. Os selos que virão são ainda mais intensos, mais profundos, mais transformadores. Se os 4 cavaleiros abalam a terra, o que vem depois abalará o próprio céu. E quando você descobrir o que acontece no sexto e no sétimo selo, vai entender que os acontecimentos do mundo atual não são aleatórios. Eles já estavam escritos. A história do fim já começou. Agora, a escolha é sua: ficar no escuro ou seguir adiante nessa jornada de revelação. Se este vídeo falou com você, se você gostou dessa forma de contar a palavra com profundidade e intensidade, eu peço que deixe seu like. Isso me motiva a continuar trazendo conteúdos assim. E aproveita também para se inscrever no canal, porque ainda tem muita coisa poderosa vindo por aí. Seu apoio faz toda a diferença. Muito obrigado por assistir até aqui e que Deus te abençoe e te fortaleça sempre.